Vamos abrir as nossas Bíblias, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 1. Para lermos do verso 28 até o verso 34, a nossa meditação essa manhã de domingo. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, verso 28 ao verso 34. Diz assim a palavra do Senhor: Os filhos de Abraão, Isaque e Ismael, são estas as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nabaiote, depois Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Duma, Massá, Hadad, Temá, Jetur, Nafs, Quedma. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quentura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zimran, Joxan, Medã e Median, a Isbabe e a Suã. Os filhos de Joxan, Seba e Dedã. Os filhos de Midian, Efã, Éfer, Enoque, Abida, Elda, e todos estes foram filhos de Quentura. Abraão, pois, gerou a Isaque. Os filhos de Israel, de Isaque, são Esaú e Israel. Oremos. Senhor, agora que foi aberta a palavra santa, lida com fé, rogamos que seja esta aplicada ao nosso coração e ao nosso entendimento pelo Espírito Santo, para compreendermos as verdades do Evangelho e crermos nessas verdades. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Uma história para o povo de Deus, 1 Crônicas. Hoje, o papel dos patriarcas no pacto, 1 Crônicas 1, 28 a 34. O livro possui 29 capítulos, são 942 versos. O livro de Crônicas é uma das partes da Escritura mais negligenciada. Muitos estudantes da Bíblia acham sua história complexa e estranha e aceitam que é irrelevante para a vida contemporânea. O cronista, ele registra a história do povo de Deus, com um foco especial na figura do rei Davi. Então, um dos fios que vai permear o livro de Crônicas é a história de Davi. O público-alvo original era o povo judeu depois do exílio. Ao lermos este livro, devemos ter em mente, então, o período pós-exílico, a nação de Israel, depois que retorna da Babilônia, e já se dirigindo, se encaminhando, então, para aquele período ali de Esdras, Neemias. No cânon hebraico, o livro de Crônicas ele é apresentado como um único volume, e estão situados no final dos escritos, compondo, portanto, a última obra da Bíblia hebraica. Cronologicamente, são os livros que encerram o Antigo Testamento, dando então início aí ao Novo Testamento. O nome hebraico de Crônicas é os Atos dos Dias. Jerônimo disse que os livros de Samuel e Reis continham a crônica de toda a história sagrada. O costume de chamar esses livros de crônicas deriva desta declaração. O livro é uma compilação de histórias. Assim, então, é registrada a história de Israel desde Adão até o início da monarquia. Mostra o interesse especial de Deus pelo seu povo escolhido, Israel. Davi é o governante especial, o rei a quem de fato Deus concedeu a promessa da aliança de um reino eterno. Nós veremos isso no segundo livro de Crônicas, ao capítulo 7, quando Deus dá uma promessa especial a Davi, de que o reino dele seria um reino eterno. Davi, é claro, prefigura Cristo, e como um tipo de Cristo, ele nos apresenta o reino eterno. O templo também é uma figura central na fala do cronista. Além da vida do rei Davi, o templo também tem um papel muito especial neste livro. As ações dos governantes e dos cidadãos comuns possuem importância e consequências espirituais inevitáveis. O livro também nos mostra que a ação desses reis e do povo de Israel
quando em pecado ou em santidade, produziam consequências espirituais na história deste povo. A genealogia de Abraão é apresentada lá em Gênesis 12, de 1 a 50, e ali nós encontramos então a genealogia completa de Abraão. Como o livro de Crônicas começa com as genealogias, precisamos nos deter nelas para ter uma visão. Como eu falei domingo passado, recentemente eu publiquei uma foto do meu avô paterno já falecido, e o simples fato de invocar essa imagem trouxe histórias acerca da pessoa dele. O que as genealogias fazem na Bíblia? Elas suscitam essas histórias, essas lições, relembram a história, mostram ao povo de Israel a sua origem e as promessas que foram dadas. Quando nós tivemos uma série de sermões em Gênesis, eu falei que um meio de você entender o capítulo 1 até o capítulo 11, e depois isso vai se tornando mais secundário no resto do livro, mas está presente não só em Gênesis, mas vai permear toda a Escritura. É uma estrutura no hebraico chamada Toledot. O termo Toledot significa genealogia, são as descendências. Se você lê os capítulos 1 a 11 de Gênesis, você vai ver que eles são dirigidos por genealogias. Porque Deus deu uma promessa em Gênesis 3,15, que na teologia presbiteriana nós denominamos de proto-evangelho, que é o pré-evangelho, onde ele declara que vai ter uma luta entre duas sementes: a semente da mulher, que é a igreja, da qual vai vir o descendente, o Cristo, e a semente do maligno, aquela que denota aqueles que pertencem ao diabo. Essas duas sementes estarão em oposição por toda a Escritura. E aí então o autor de Crônicas invoca essa ideia das genealogias para iniciar, falando para aquele povo que tinha saído do exílio, que a esperança deles não era vã, que Deus sustentou a sua promessa, que Ele continua sustentando um descendente, o remanescente, que a promessa dele está se cumprindo desde Adão até o dia do exílio. E agora, no pós-exílio, eles devem olhar para essas promessas com fé e crer. Quando o estudante atencioso das Escrituras lê a genealogia, ele a utiliza como uma forma de lembrar as histórias bíblicas sobre cada personagem citado. Então ele tem uma compreensão clara da história da salvação, das promessas e do que aconteceu na vida de cada personagem quando Deus agiu nessa história. Esse material então é introduzido em Gênesis 11, de 10 a 26. Quando nós lemos Gênesis 12, de 1 a 50, você encontra a genealogia. Ela é introduzida no capítulo 11, do verso 10 ao 26, no qual a genealogia de Sem é esboçada. Domingo passado nós vimos os descendentes de Noé, como Deus agiu na história de Noé, primeiro na história de Adão, depois de Noé, e agora na de Abraão. E Abraão é um descendente direto de Sem, que recebeu a promessa da parte de Deus como descendente de Noé, em oposição aos irmãos que foram rejeitados. E agora ele dá continuidade. Então esta é seguida pela genealogia do descendente de Sem, que é Terá, pai de Naor, pai de Abraão. Gênesis 11, 27 a 32. Noé havia profetizado que Sem seria o servo de Deus e Yahvé, e o portador da linhagem da semente messiânica. Você vê isso em Gênesis 9, 26 a 27. Então a profecia de Noé está se cumprindo na vida dos descendentes de Sem, sendo chamado agora em Abraão. Moisés, por essa razão, que é o autor do Pentateuco, fez uma referência específica à descendência de Sem, e ao fazer isto, seguiu a linha dos descendentes de Terá, pai de Abraão. Então ele vai caminhando nessa genealogia até que ele chegue a Abraão. Ele também deu alguns detalhes a respeito da família de Terá e sua mudança para Harã, em Ur dos Caldeus. Sarai
esposa de Abraão, que desempenhará um papel importante nas narrativas subsequentes, também é especificamente introduzida. Quando Abraão declara a Faraó que era irmão de Sara, ele não mente, ele de fato é irmão dela, ela é meia-irmã dele. Eles têm mães diferentes, mas um pai em comum. O que ele falhou ali foi em não proteger a honra da esposa e temer as ameaças, não confiando em Deus. Mas ele era irmão dela de fato. Eles eram meio-irmãos. Então ela é introduzida na genealogia porque ela descende do mesmo pai. O efeito malha que é apresentado por Moisés aqui, desse modo vai nos conduzir. Primeiramente, que Abrão e Sarai são apresentados como descendentes de Sem e estão viajando de Ur dos Caldeus para a terra que Yahvé daria a Abraão como seu lugar de habitação e centro de influência. Então ainda Abrão e Sarai saem do seu lugar de morada e se dirigem então pela promessa de Deus à terra prometida. O relato de Gênesis dos patriarcas deve ser lido com 3 patriarcas. O primeiro é Abraão, o segundo é Isaac e o terceiro é Jacó. Isto indubitavelmente é devido à citação destes 3 por Moisés na primeira parte do relato da libertação dos israelitas do Êxodo. Lá no Egito, você lê isso em Êxodo 2, 24. Quando Moisés volta, o povo saiu, teve então um crescimento através da família descendente de Abraão. Dali então eles vão para o Egito, se tornam escravos. Deus lembra o povo da sua promessa, que eles deveriam ir para a terra prometida, ser uma nação. E ali então ele invoca de novo o nome dos 3 patriarcas, lembrando a genealogia: Abraão, Isaque e Jacó. Moisés fez isto, obviamente, porque enfatizou a lembrança de Yahvé do seu pacto com os patriarcas. E o texto repetidamente declara que Deus pactuou com esses 3. Mas quando se lê os versos iniciais de Êxodo, a referência é a Jacó e seus filhos, com destaque para José, em uma menção específica, o capítulo 1 de 5 a 6 e o verso 8. Então vai se afunilando e termina ali no Êxodo, entrando nos filhos de José, mas dando menção especial ao próprio José e à sua descendência. Ali se afunila então a descendência santa. Existe também um 5º patriarca, que é citado como tendo tido um papel importante no relato. Ele é Judá. Ele veio progressivamente ao primeiro plano em vários episódios específicos. Êxodo 29, 35, 37, 26 e 27, 38, 1 a 30, 43, 3 e 8 e 44, 14 a 20 e 46, 28. Se você anotar esses textos, e eu espero pastoralmente que você o faça, e lê-los, mas não isoladamente, leia o livro de Êxodo. Dá para ler em 2 dias. Leia o livro de Êxodo, mas dê atenção especial a esses textos. E você vai ver que o livro trata sobre toda a nação de Israel, sobre todos os descendentes de Isaac e Jacó, mas ele vai dar um plano especial a Judá. Toda a Bíblia vai fazer isso. Ela vai sempre se afunilar para aqueles descendentes especiais que recebem promessa da parte de Deus. Deus vai tratando de forma particular com o seu povo. Ele vai dando prioridade à semente da mulher, para que essa semente vá dando continuidade até que venha o descendente, o Cristo. E quando você lê o Evangelho de São Lucas e lê a genealogia de Jesus, você consegue claramente perceber essa história sendo traçada, esses homens sendo preservados de forma especial e milagrosa, Deus operando para que eles se sobressaiam e sejam eleitos e haja uma marca especial sobre eles, a fim de que o povo deles seja um povo escolhido, de propriedade exclusiva, aonde ele brilhe para todas as nações e todos os povos. Então nós terminamos aqui em Judá.
Na profecia de Jacó, Judá é destacado como aquele pelo qual Yahvé iria manter a linhagem da semente messiânica, o agente mediador do pacto e o antepassado da casa real de Israel. Você vê isso em Gênesis 49, de 8 a 12. Então aqui Deus promete que de Judá virá o rei de Israel. Nós sabemos que Davi é da família de Judá, que Cristo é da família de Judá. Então essa semente vai sendo preservada até o Novo Testamento. Você consegue ver um fio permeando toda a Escritura, um único enredo, uma só história. No alemão, a palavra utilizada é a palavra mit. Mit traria a ideia em língua portuguesa de um fio que permeia toda a história, ligando ela. Apesar de haverem vários enredos, várias cenas, várias situações permeando toda a Bíblia, são vários personagens em épocas distintas, locais geográficos distintos, mas tem um fio comum que permeia toda a Escritura e que me permite, quando eu leio a genealogia, ver atrás nas entrelinhas essa história que vai culminar na pessoa e obra de Cristo. Por isso a genealogia é tão importante. Ela não é só a citação de nomes difíceis que possam inspirar a Úrsula a dar nome para os meninos que vão nascer, né? Se menino ou menina, tem muita opção de nome. Acho que a Dona Erundina não gostou muito desses nomes, né? Mas esses nomes não são para a gente ficar fazendo piada com quem vai ter neném, né? Eles têm um sentido, têm um porquê. Mas como eu falei na introdução deste sermão, esse livro é desprezado. Em geral, as genealogias são saltadas na leitura. Mas elas têm uma riqueza enorme. E ao lê-la, então, você consegue perceber que Deus está conduzindo, em especial, o seu povo e essa linhagem santa, para que seja preservada aquela promessa que ele deu em Gênesis 3,15 e que ela venha a ser cumprida, apesar das muitas dificuldades. Então, em primeiro lugar, esta manhã, eu quero considerar com vocês: a semente é preservada. O cronista se concentra nos filhos de Abraão. Primeiro o cronista mencionou Isaque, depois a Ismael. Olha o verso 28 do capítulo 1 de Crônicas. Os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. E inverte a ordem ao listar os descendentes de Ismael. O verso 29 a 31. São estas as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adbiel, Mibzão, Misma, Duma, Massá, Haddad, Temar. Então, ele vai inverter aqui a ordem. Ele deixa Isaac para depois e começa por Ismael. Nós já vimos isso domingo passado. O cronista fez isso. Ele inverte. O filho que nasceu depois aparece primeiro. O que nasceu primeiro aparece depois, contrariando os princípios da época. O primogênito deveria ser citado primeiro. E então depois ele inverte novamente isso. E inverte a ordem ao listar os descendentes de Ismael, 1, 29 a 31. O pai dos árabes. E depois os filhos de Quentura, a concubina de Abraão, capítulo 1, versos 32 e 33. Então, de Ismael vem as nações árabes, que hoje circundam a nação de Israel. Junto com os descendentes de Ismael, vêm os descendentes de Quentura, a segunda esposa de Abraão, a sua concubina. Ele também com ela teve filhos. Ele então lista essas gerações e deixa por último a listagem de Isaac. A mudança da ordem indica que somente os descendentes de Isaac, capítulo 1, verso 34, acompanhe comigo a leitura aonde o cronista declara: Abraão, pois, gerou a Isaac. Os filhos de Isaac são Esaú e Israel. Se você observar, o cronista dá uma ênfase maior no fato de que Isaac é o descendente de
Abraão. Estes podiam reivindicar direitos às bênçãos de Abraão. Isaque é o único filho de Abraão nascido da promessa divina, em vez dos desígnios humanos. Abra sua Bíblia lá em Gálatas, o capítulo 3. A epístola que São Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 3, para lermos os versos 15 e 18, depois o verso 19. Gálatas, conforme nos escreveu São Paulo, capítulo 3, leremos do verso 15 ao 18, depois o verso 29. Verso 15 a 18, diz assim: Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Verso 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, o texto é bem claro. Deus deu uma promessa a Abraão e ao seu descendente. Um descendente, Isaque, que é o filho da promessa. Os outros filhos foram gerados pelos desígnios do próprio Abraão. Lembram-se o que aconteceu com Abraão e Sara? Já sendo de idade avançada, duvidando porque a promessa se demorava, deram o tal do jeitinho brasileiro. Abraão toma a escrava e, conforme os costumes da época, gera nela um filho. O grande problema é que até o dia de hoje é muito conturbado juridicamente essa ideia de barriga de aluguel. Constantemente nós vemos as brigas que são intermináveis nos tribunais, porque aquela que gera se apega à criança gerada e algumas vezes não quer devolver aos pais, algumas vezes quer manter vínculo afetivo. Então Abraão fez isso, toma uma escrava e diz assim, ela vai ser só barriga de aluguel. O grande problema é que ela se afeiçoa à criança e Abraão a ela, e Sara começa a ter ciúmes, e começam a surgir situações tão difíceis, a ponto que Abraão precisa mandá-la embora junto com a criança. E dali então vem os descendentes de Abraão, chamados árabes, que até o dia de hoje reivindicam direito por paternidade a Abraão da terra. Mas nós não estamos tratando só sobre herança física, nós estamos tratando de uma herança espiritual. E Deus disse que o único que teria direito à descendência santa seria Isaque, porque Isaque não é só fruto do relacionamento de Abraão e Sara. Ele é um milagre da parte de Deus na vida de um homem de quase 100 anos de idade, de uma mulher estéril, fazendo com que eles tenham um filho pelo desígnio eterno de Deus. A semente não é resultado da força, da ação de Abraão e Sara, mas é a mão poderosa de Deus dando uma semente santa, mantendo uma semente santa. Não somos crentes pelo nosso esforço pessoal. Não somos santos pelo nosso esforço pessoal. Se Deus não gerar em nós uma semente santa, não fizer nascer em nós o descendente, não podemos ser o seu povo. Por isso o apóstolo São Paulo encerra o capítulo 3 aí de Gálatas, no verso 29, declarando assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Somos israelitas, não israelitas pela etnia. Essa semana saiu uma reportagem, se não me falha a memória, a revista Exame, que milhões de brasileiros não sabem que são judeus. Ora, ela fala do fato da etnia, do nascimento.
nós estamos falando aqui que Deus nos fez herdeiros de Abraão pela fé, porque cremos em Cristo. Isaac foi dado por Deus, é por isso que ele é o descendente, gerado por um milagre. Nós fomos gerados por um milagre, porque Cristo nasceu em nós. Se você acha que o seu esforço tem produzido o cristianismo, você não é herdeiro, você não passa de um Ismael, gerado de uma escrava. E Deus então dá assim continuidade à sua santa semente. O nascimento sobrenatural de Isaac relembra aos leitores do cronista que eles eram diferentes dos outros descendentes de Abraão. Os israelitas deviam lembrar disso, que não há semelhança entre eles e os árabes, ou qualquer outro descendente de Abraão, os filhos de Edom, ou os outros descendentes de Noé, porque eles vieram de uma semente santa, que Deus tem preservado. Deus nos preserva e Deus nos faz nascer conforme a sua vontade. Em segundo lugar, eu quero considerar com vocês uma descendência da promessa. Abra sua Bíblia, Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, para lermos os versos 16 a 21. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E se enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, o apóstolo nos mostra aqui que a descendência, especificamente o verso 16, ela é uma descendência por promessa. Os israelitas deveriam entender que Deus mantém a semente porque Ele é fiel a si mesmo e ao seu povo. Esse povo é separado pela fé em Cristo. Nós vamos ter um estudo hoje à tarde da União de Mocidade Presbiteriana, no livro do reverendo Kevin DeYoung. Vamos tratar um pouquinho sobre uma nova visão presente na igreja evangélica, de que a igreja ela é um centro social de palavras de autoestima, de uma chamada ao próprio eu, de autovontade, na qual as pessoas podem se constituir boas ou moralmente agradáveis. E a mensagem do Evangelho não é essa. A mensagem do Evangelho é: vocês todos estão corrompidos pelo pecado, condenados ao inferno. A ira de Deus está sobre vós, mas Deus, sendo misericordioso e cheio de graça, aprove a Ele, independente do que somos ou fazemos, nos chamar na sua infinita graça e no seu Filho amado nos fazer uma semente santa. Você não fez nada, você não precisou fazer nada, Ele veio e vivificou. O apóstolo diz isso: Ele nos vivifica, Ele nos dá vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Um monte de gente morta, é o vale de ossos secos, sem vida. E a palavra de Deus permeia o vale, e os ossos voltam a ter vida. Então a semente
não é um povo especial, não é um povo que em si mesmo tem alguma coisa, é um povo que estava destituído de tudo e que foi feito o que é pela graça de Deus. Quem era Abraão e Sara senão um homem de 100 anos com esposa estéril, que saiu de Ur dos Caldeus, idólatra? Ora, o próprio nome dele declara Pai exaltado, revelando a sua adoração à divindade. Sara significa a princesa da lua, um nome idólatra. Ao que então Deus muda o nome de Abraão e diz: você vai ser o pai de muitos por causa da promessa, mas ele duvidou. Ao que vem Deus então e quebranta Abraão e mostra-lhe o seu poder e faz com que em uma idade que seria impossível ter filhos, ele tenha um filho. E esse filho se transforma numa nação, como nós podemos ver em todo o Antigo Testamento, um povo santo que Deus chama para si. Então, quando nós pensamos em termos dessa descendência da promessa, devemos nos lembrar disso. Promessa é aquele ato de fidelidade de Deus para o qual Ele a si mesmo é fiel, e depois a nós, porque Ele nos chama e cumpre o que Ele declara. Se Deus chamou você ao Evangelho, Ele vai sustentar você. Você não precisa se preocupar. Ele poderosamente vai manter a sua linhagem, porque Ele é um Deus poderoso para isso. Assim são feitos os filhos de Abraão, o pai da fé. Romanos 4:12 declara: e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Gálatas, o capítulo 3, a epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, o verso 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Fomos feitos filhos pela fé. Por isso, o dispensacionalismo erra de forma grave contra as Escrituras, quando acredita que a etnia israelense, os judeus, são o povo escolhido. Ora, o apóstolo declara saber, no capítulo 3, verso 7 de Gálatas e 4:12 de Romanos: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. É pela fé que somos feitos de fato Israel de Deus. Não Israel etnia, não a descendência, porque todos descendem de Adão. Depois há os que descendem de Noé e os que descendem então de Abraão, que não é só Isaac, mas inclui Ismael e os filhos de Quentura, dentre eles Peleg, que veremos vai aparecer novamente mais à frente na história bíblica, e os filhos de Edom, que odiaram os israelitas, e os filisteus, que também são descendentes da mesma raiz. Ora, é pela fé que são chamados os filhos de Deus. A promessa de um descendente que vem de Abraão, Isaac, e agora não mais Jacó, mas Israel, porque Jacó foi transformado pela graça, está bem clara em Romanos 9, do verso 6 ao 13, abra sua Bíblia lá, a epístola de Romanos, segundo nos escreveu São Paulo, capítulo 9, os versos 6 a 13. Romanos 9, 6 a 13. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse.
não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Todos os dois, tanto Jacó quanto Esaú, são filhos de Isaac. Mas não é a descendência física, é a descendência espiritual. É pela fé. Como Paulo começa dizendo, não são os de Israel que de fato são israelitas, mas os que creem. O Israel de Deus é aquele que é construído pela fé. Então a promessa de um descendente que vem de Abraão, Isaac e de Israel está bem clara aí no texto de Romanos 9, 6 a 13. Erram então essas igrejas evangélicas que idolatram a etnia, penduram bandeira de Israel no templo, fazem viagens àquilo que denotam terra santa, idolatram o povo, vestem-se como a etnia judaica e se esquecem que os israelitas verdadeiros estão aqui, estão em todo lugar, são aqueles que pela fé creem. Ora, sim, a nação, diz o próprio apóstolo no capítulo 9, pertencia às promessas, os herdeiros, a aliança, mas a nação não é o povo de Deus. Ela foi instrumento para a preservação do povo de Deus. E hoje a igreja é o Israel de Deus, como ela foi em todo o Antigo Testamento, naqueles que Deus chamou para si. A exemplo de Jacó quando rejeitado Esaú. Apesar de todos dois serem filhos do mesmo pai, um era o Israel santo, o outro era só o Israel físico. Lembremos-nos então que a descendência é pela promessa e não pela etnia. Devemos então crer neste fato. Bom, quando nós pensamos nisso, o passo final do cronista em estreitar a definição do povo de Deus está focado nos filhos de Isaac, do verso 34 ao capítulo 2, o verso 2 lá de 1 Crônicas. Acompanhem comigo. Abraão, pois, gerou a Isaac. Os filhos de Isaac são Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefi, Gaetã, Kenaz, Tina e Ameleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. São os descendentes de Seir. Os filhos de Seir, Lotã, Zobal, Zimbeal, Aná, Dizó, Eser, Dizã. Os filhos de Lotã, Hori, Romã, e a irmã de Lotã foi Tina. Os filhos de Zobal eram Aliá, Manaate, Ebal, Zefol, Ná. Os filhos de Zibeal, Aias e Aná. E os filhos de Aná são Dizon. Os filhos de Dizon são Harião, Esban, Itrã e Querã. E os filhos de Ezar são Bilá, Zaavã e Jaacã. Os filhos de Zã são Uz e Arã. E então, aqui são apresentados agora os descendentes de Edom. São esses os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beor, e o nome de sua cidade era Dinabe. Morreu Bela, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerã e Bozrá. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, na terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade. Este feriu a Midian no campo de Moabe. O nome de sua cidade era Avite. Morreu Haddad, e em seu lugar reinou Zanlá, Mesreca. Morreu Sanlá, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto a Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Hanã, filho de Acbor. Morreu Baal-Hanã, e em seu lugar reinou Haddad. O nome da sua cidade era Paú, e de sua mulher era Metabel, filha de Matrade, filha de Mesade. Morreu Haddad. São esses os nomes dos príncipes de Edom: o príncipe de Timna, o príncipe de Alva, o príncipe de Jetete, o príncipe Olibabe, o príncipe Elã e o príncipe Non, o príncipe Kenaz, o príncipe Temnã e o príncipe Misba, o príncipe Megdiel, o
príncipe Irão, são esses os príncipes de Edom. São esses os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Aser. Aqui então estão as 12 tribos de Israel, que são apresentadas lá no livro de Apocalipse de São João como os 12 nomes do Antigo Testamento, com os 12 apóstolos do Novo Testamento, representando a igreja Antigo e Novo Testamento. Quando nós lemos então o texto do verso 35 até o verso 54, nós encontramos os principais inimigos de Israel, de oposição às tribos que vão lutar contra a nação de Israel. E no capítulo 2, verso 1 e 2, nós vemos as 12 tribos de Israel. E aí então Deus vai dar agora continuidade na história que nós vamos conhecer a partir do próximo domingo, Deus operando na vida de cada um desses descendentes de Jacó e Israel, mostrando a preservação da sua linhagem em meio de uma história muito conturbada e cheia de aventuras, para que a semente seja preservada até que venha o Cristo, o nosso Salvador. Da mesma forma anterior, a linhagem escolhida aparece por último, os versos 17 a 27 e 34 do capítulo 1. O texto então apresenta Esaú, 1, 34 e 54, que vende seu direito de primogênito a Jacó e Israel. E então o cronista fala dos filhos de Israel, capítulo 1 e 2, que herdaram as promessas de Deus dadas a Abraão. São identificadas as 12 tribos como descendentes de Isaac e Israel. Aqui o cronista então alcança o ponto mais alto da narrativa da genealogia. Forneceu um lembrete das origens das tribos ao povo que pensava que Deus os havia esquecido, que eles tinham sido destruídos no cativeiro e que a semente tinha perecido. Aqui é o ápice, e eu consigo ver quando o cronista narra a Israel reunido, as muralhas destruídas, as casas tinham sido derribadas, a moral do povo estava lá embaixo. Mas quando ele chega na narrativa do nome das 12 tribos e começa a listá-las, elas vão tribo por tribo se levantando e gritando e dando glórias a Deus, porque ali estão presentes os 12 filhos das 12 tribos, os descendentes de Israel. E eles então olham para as promessas dizendo: Deus nos preservou. E mesmo em meio a tão grande tragédia como foi o exílio, estamos de volta. As promessas estão se cumprindo. Deus é fiel e Ele nos preserva. Mesmo que nós estejamos em meio a uma grande crise moral, financeira, mesmo que haja violência por todos os lados, que esse tempo seja um tempo de grande impiedade, que reine sobre nós uma pessoa ímpia, a semente está preservada. As 12 tribos continuam sendo guardadas pelo Deus de Israel. Não somos descendentes por força humana, mas fomos gerados em Cristo. E pela promessa, somos filhos de Deus, nação de Israel, e Ele é fiel. Curva sua fronte. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Bondoso Deus, a genealogia nos mostra desde nosso pai Adão até o nosso Senhor Jesus Cristo, e agora até o dia de hoje, naqueles que são chamados em Cristo, a semente tem sido preservada. Mesmo que como os exilados nos assentemos à beira dos rios da Babilônia e choremos, porque aguardamos o dia de retornarmos à terra prometida, nossa Canaã celestial. O Senhor é conosco. Por isso, bondoso Deus, cremos nas promessas e não podemos duvidar. Através de gerações e gerações, em meio a grandes lutas,
O Senhor tem preservado a semente santa, o teu povo escolhido. Ó Deus, obrigado pela mensagem que nos é apresentado neste capítulo inicial de Crônicas. Nesses poucos versos, uma história tão rica, de uma história tão bela, da fidelidade de Deus para com aqueles que Ele chama, a manutenção, o sustento. Como hoje de manhã professamos, quais são as obras da providência de Deus, crendo, declaramos, as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar, governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Isso fica claro na vida de cada personagem da genealogia, de cada nome que o Senhor chamou e cada nome que o Senhor rejeitou, de como em suas histórias pessoais eles cumpriram os desígnios e propósitos eternos, até que viesse o Cristo, filho de Adão, filho de Davi, filho de José, mas gerado pelo próprio Espírito, ele o descendente, mas também descendendo de muitos, para que todos nós pudéssemos descender dele. Louvado seja o teu nome, por essa história tão bela, que os nossos filhos e os filhos de nossos filhos possam ouvi-la e crer que são essa descendência de fé. É o que rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém.